Um pirata demente rouba a receita secreta do hambúrguer de Siri, causando um verdadeiro caos na fenda do biquíni. Para recuperar a fórmula e trazer de volta a paz entre os moradores da cidade, Bob Esponja e seu esquadrão precisam embarcar em uma aventura fora d'água. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Bob Esponja, um herói fora d'água, de 2015. Então preparem-se, é hora do recap! Em uma ilha remota no meio do oceano, Barba Burger, um pirata solitário, atravessa uma floresta perigosa em busca de um tesouro, que nada mais é do que um livro mágico. Para chegar até lá, o homem precisa atravessar algumas armadilhas. Após se livrar das espadas pontiagudas que brotavam do chão, ele finalmente consegue pegar aquele livro e derruba o esqueleto macabro a quem pertencia o tesouro. Enquanto Barba Burger comemora sua vitória, o esqueleto se levanta e eles começam a lutar. Nessa hora o pirata leva um soco tão forte que é enviado de volta ao seu barco. Para sua sorte, o livro ainda está em suas mãos e o homem consegue concluir sua missão com sucesso. Agora ele já pode voltar a navegar rumo ao seu próximo destino. O pirata liga o piloto automático e vai conferir o conteúdo do livro. A história começa com a apresentação de uma pequena cidade no fundo do mar, chamada Fenda do Biquíni. Lá havia uma lanchonete, o Siri Cascudo, onde todos os moradores iam para se deliciar com um hambúrguer de Siri. O chapeiro responsável por preparar essa obra-prima se chamava Bob Esponja Calça Quadrada. Ao ouvir esse nome, as gaivotas se aproximam do barco e começam a cantar. No entanto, Barba Burger odeia aquela música e ordena que os pássaros fiquem quietos para que ele possa continuar a leitura. Ele conta que Bob Esponja adorava seu trabalho na lanchonete. Além disso, ele amava Gary, seu caracol de estimação, e Patrick, seu melhor amigo. Seus hobbies preferidos eram fazer bolhas e caçar água-viva. No entanto, Bob Esponja passava a maior parte do seu tempo preparando hambúrgueres de Siri, e o pessoal da Fenda do Biquíni nunca se enjoava de comê-los. Ninguém sabia o que havia nesses lanches que os faziam ficar tão irresistíveis e sinceramente ninguém ligava, exceto Plankton. O baixinho tinha um restaurante ao lado do Siri Cascudo, mas o lugar estava sempre vazio porque a comida era péssima. A missão de vida do Plankton era roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, porém Bob Esponja sempre estava lá para protegê-la. No entanto, certo dia tudo mudou. Plankton aparece em sua aeronave e começa a bombardear o Siri Cascudo. Seu primeiro ataque consiste em jogar molho tártaro em Bob Esponja e seu siriguejo, mas eles não estão dispostos a se render tão facilmente, e Bob Esponja convida seu amigo Patrick para ajudá-lo no contra-ataque. Juntos eles iniciam uma batalha e bombardeiam Plankton com mísseis de batata. Dessa forma o inimigo é derrubado, mas a guerra de comida continua. Plankton usa seu tanque de guerra para atacar a dupla com um picles gigante. Aparentemente eles haviam sido derrotados, mas ao ver o inimigo se aproximando, Bob Esponja tenta impedi-lo com sua metralhadora de ketchup e mostarda. Patrick lança um pote de maionese gigante no tanque e o veículo explode. No entanto, o Plankton ainda tem mais uma carta na manga. O demente usa um robô gigante para invadir o Siri Cascudo e exige que Siriguejo entregue a fórmula secreta. Quando estava prestes a concluir sua missão, o robô gigante fica sem combustível e para de funcionar. Então o baixinho decide tocar no ponto fraco de seu Siriguejo e oferece a ele dinheiro em troca da fórmula secreta. Porém, Plankton percebe que está falido, pois gastou todo o seu dinheiro comprando o avião, o tanque de guerra e o robô gigante para atacar o Siri Cascudo. Tudo o que sobrou foi uma mísera moeda, a qual ele entrega para o seu siriguejo. O dono da lanchonete guarda o dinheiro em seu cofre e expulsa Plankton de seu restaurante. 20 minutos depois, Siriguejo o vê chorando do lado de fora e vai até lá saborear a derrota de seu adversário. Enquanto isso, o verdadeiro Plankton sai de seu esconderijo e aparece dentro do cofre. O próximo desafio desse trapaceiro é conseguir roubar a fórmula sem ativar o alarme do sensor de peso. Ele encontra outra garrafa na sala e a usa para substituir aquela que contém a fórmula. Nesse instante, o caranguejo descobre que o Plankton que estava chorando do lado de fora do Siri Cascudo era na verdade um robô, e Bob Esponja pega o verdadeiro Plankton em flagrante no momento em que ele tentava roubar a fórmula. O sensor é ativado e nesse instante soa um alarme. As portas do Siri Cascudo se fecham e seu siriguejo fica preso do lado de fora da lanchonete. Na tentativa de recuperar a fórmula, Bob Esponja tenta arrancar a garrafa das mãos de Plankton, mas de repente o objeto desaparece. Quando o siriguejo finalmente consegue chegar à sua sala, encontra os dois, mas a fórmula havia desaparecido. O caranguejo acusa Plankton de roubá-la, mas Bob Esponja afirma que o baixinho é inocente. Na tentativa de fazê-lo revelar o paradeiro da fórmula, seu siriguejo conta uma piada e usa tampões de ouvido enquanto Bob Esponja solta sua gargalhada irritante. Plankton implora para que ele pare, mas acaba sendo salvo por Lula Molusco, que entra na sala e informa que os clientes estão pedindo reembolso. Ao ouvir isso, seu siriguejo
pede que Bob Esponja volte a fazer hambúrgueres de siri, no entanto a fórmula havia desaparecido e ele não sabe a receita. Apesar de ter passado os últimos anos fazendo os hambúrgueres de siri todos os dias, Bob Esponja não sabia como prepará-los sozinho, pois o manual do funcionário o impedia de memorizar a fórmula. Então Siriguejo pede ajuda de seus clientes para encontrar Plankton e obrigá-lo a devolver a fórmula. Bob Esponja tenta explicar que a garrafa simplesmente desapareceu, mas nada é capaz de cessar a ira do caranguejo. Enquanto desabafava com Karen, sua esposa robô, Plankton tem sua casa invadida e é capturado. Siriguejo e seus clientes estão decididos a recuperar a fórmula, mas Plankton afirma que não sabe onde a garrafa foi parar, então o caranguejo decide eliminá-lo. Nessa hora Bob Esponja aparece e afirma que dará um jeito no baixinho. O rapaz faz uma bolha ao redor de Plankton e após pedir perdão ao seu siriguejo, foge com ele. Nessa hora o dono do Siri Cascudo se convence de que seu funcionário mais leal o havia traído. Os moradores da cidade tentam estourar a bolha para impedir que eles fujam, mas a dupla consegue escapar. Sem os hambúrgueres de siri em poucas horas, o apocalipse se inicia na fenda do biquíni. Barba Burger afirma que esse é o final da história, mas as gaivotas não aceitam esse fim. Um dos pássaros tenta roubar o livro, mas consegue arrancar apenas uma página, que acaba caindo no mar. No fundo do oceano, a cidade estava em guerra. Sandy é a única que está segura em sua casa. Enquanto assiste ao noticiário, ela come o último hambúrguer de siri que restou em toda a fenda do biquíni. Patrick aparece do lado de fora, a observa devorar aquele lanche delicioso. Segundos depois, a Esquilo descobre através de um anúncio na TV que o Siri Cascudo faliu. Quando chega em sua casa, Bob Esponja estoura a bolha onde ele e Plankton estavam e logo encontra Patrick. A estrela do mar estava completamente surtada e Bob Esponja convida para ajudá-lo a encontrar a fórmula secreta. Patrick aceita o convite para fazer parte da equipe, mas na primeira oportunidade agarra seu amigo e anuncia aos outros moradores que conseguiu capturá-lo. Porém Bob Esponja consegue escapar e corre para a casa de Sandy, pois ela é a única que pode ajudá-la agora. Ao chegar lá, descobre que a Esquilo enlouqueceu. Sandy mostra a última página do livro que havia caído no mar e afirma que os deuses do sanduíche estão bravos com o povo da fenda do biquíni. Nessa hora Bob Esponja está convencido de que não poderá contar com a Esquilo e decide ir até o seu abacaxi na esperança de encontrar Gary. Quando chega em casa, descobre que o lugar foi invadido e tudo estava destruído. Preocupado com seu caracol de estimação, Bob Esponja continua procurando por ele, até encontrar um rastro de gosma. O rapaz percebe que Gary está ali por perto e corre em sua direção, mas agora ele se tornou o rei dos caracóis e não estava mais ao lado de Bob Esponja. Gary ordena que seus súditos peguem Plankton e o Calça Quadrada, mas os caracóis são extremamente lentos, então a dupla consegue fugir. Eles decidem passar a noite afastados da cidade para garantir sua segurança. Enquanto Bob Esponja dorme, Plankton decide entrar em seu cérebro para descobrir onde foi que ele escondeu a fórmula. No entanto, é surpreendido ao encontrar um lugar extremamente doce. Tudo é muito feliz e colorido naquele mundo, o que faz Plankton querer sair de lá a qualquer custo. De repente, os algodões doces se agrupam e formam um gatinho. O vilão coloca tudo pra fora ao se deparar com tanta fofura e acaba liberando um arco-íris pela boca. Quando finalmente consegue sair daquele lugar, Bob Esponja acorda e revela que teve um sonho muito louco com ele. Porém, ao perceber que o baixinho está repleto de algodão doce, descobre que Plankton invadiu seu cérebro. Ele fica decepcionado por não ter a confiança de seu parceiro e afirma que eles precisam confiar um no outro, pois agora são uma equipe. No entanto, Plankton ainda prefere trabalhar sozinho e Bob Esponja tenta convencê-lo de que trabalhar em equipe é muito melhor. Nesse instante, Plankton tem a ideia de construir uma máquina do tempo para voltar ao momento antes da fórmula desaparecer. Para isso, ele precisaria contar com a ajuda de sua esposa Karen, um computador de última geração. O problema é que ela estava acorrentada no balde de lixo e dezenas de guardas estavam ao redor para impedir que Karen fuja. A dupla usa um pneu para distraí-los e assim ganham tempo para invadir o lugar. Bob Esponja ajuda Plankton a entrar pela janela e em seguida ele abre uma pequena porta para que seu novo parceiro possa entrar também. No entanto, havia outro guarda lá dentro. Patrick estava dormindo na porta da sala onde o computador estava sendo mantido e Bob Esponja tenta retirar a chave de seu pescoço. Ao ver a falta de sutileza do seu parceiro, Plankton decide fazer o trabalho, mas acaba escorregando pela pança de Patrick e vai parar dentro do seu umbigo. Bob Esponja consegue tirá-lo de lá, mas a estrela do mar acorda e eles precisam contar uma história para fazê-lo voltar a dormir, antes que os outros guardas fossem avisados. A dupla entra na sala e liberta Karen. Eles levam um computador para casa do Taco, um restaurante que fica no topo de uma montanha, e lá usam uma cabine de fotos para construir a máquina do tempo. Em sua primeira viagem, eles são enviados para 4 dias no futuro e descobrem que a fenda do biquíni deixou de existir. Então a dupla retorna para a máquina e em alguns minutos depois
2 é enviada para o espaço, onde encontram um golfinho chamado Bolha. O animal afirma que sua espécie tem protegido a galáxia há 10 mil anos e pede que Bob Esponja e Plankton fiquem de olho em tudo enquanto ele vai ao banheiro. De repente, Saturno e Júpiter começam a se mover e Plankton sugere que eles vão chamar o golfinho. No entanto, Bob Esponja não quer incomodá-lo, afinal o animal devia estar há muito tempo sem ir ao banheiro. Alguns segundos depois, os dois planetas colidem e Bolha aparece no momento em que Bob Esponja tentava esconder a bagunça. Ao ver aquele desastre, o golfinho fica enfurecido e promete que eliminará aqueles dois. O animal usa seu raio laser na tentativa de desintegrá-los, mas juntos eles conseguem chegar a tempo até a máquina e fugir daquele lugar. Sua próxima parada é no Siri Cascudo, durante o fatídico dia. No momento em que Bob Esponja flagra Plankton tentando roubar a fórmula, a dupla do futuro aparece e Plankton tenta se esconder no cofre. Bob Esponja enfia as mãos lá dentro e consegue pegar a garrafa. Em seguida, eles entram na máquina do tempo e retornam ao momento presente. Barba Burger finalmente chega à praia. Seu barco cria rodas e sobe na areia, atropelando os banhistas. O pirata estaciona do outro lado da rua, juntamente com os outros trailers, e expulsa as gaivotas de seu barco, que logo se transforma em um food truck. Porém, os pássaros se recusam a ir embora sem antes saberem o final da história, e Barba Burger oferece a eles um petisco enquanto esperam. O que aquelas gaivotas não esperavam é que o homem as serviria um par de asinhas apimentadas, e elas logo se perguntam onde está seu amigo Carlo. Assustados, os pássaros vão embora e Carlos sai do banheiro. O pirata então usa seu megafone para espantá-lo, e o susto é tão grande que o animal perde todas as suas penas. Sem poder voar, Carlo pega um mini táxi e vai embora. No Siri Cascudo, Sandy aparece e compartilha com os moradores a sua teoria sobre eles terem irritado os deuses do sanduíche. Ela afirma que somente um sacrifício poderá acalmá-los. Nessa hora, Bob Esponja aparece com a fórmula do hambúrguer de Siri e a multidão vai à loucura. Ele explica ao seu siriguejo como conseguiu encontrá-la. Enquanto isso, Patrick entra na cabine de fotos e faz uma viagem no tempo. Ao abrir a garrafa, o caranguejo descobre que aquela não é a fórmula secreta, mas sim um bilhete debochado de Plankton. Nesse instante, o verdinho demente vê que Bob Esponja pegou a garrafa errada e seu siriguejo afirma que eles serão sacrificados. De repente, Patrick retorna com a máquina do tempo e junto com ele está o Moluscossauro Rex. O animal começa a perseguir os moradores e todos fogem em desespero. Plankton joga a culpa de todo aquele desastre em Bob Esponja, pois ele havia roubado a garrafa errada. Mas o Calça Quadrada afirma que não sabia que haviam duas garrafas e eles começam a discutir. Plankton diz que Bob Esponja é o pior parceiro que ele poderia ter e o rapaz começa a surtar. Ele derruba a lata de lixo e joga no chão tudo o que vê pela frente. Em seguida, mistura lixo reciclável com orgânico, o que jamais faria se estivesse em seu estado normal. Quando se dá conta do que acabou de fazer, Bob Esponja tenta se acalmar e confessa que foi contagiado pela loucura. Para consertar as coisas e fazer com que tudo volte a ser como era antes, ele se oferece para ser usado como sacrifício. O povo da fenda do biquíni logo topa a ideia. Bob Esponja é acorrentado e está prestes a ser esmagado por uma pedra gigante. Quando estava prestes a ser executado, ele começa a sentir um cheiro distante de hambúrguer de Siri e seu siriguejo ordena que o carrasco corte a corda. No entanto, antes que o Calça Quadrada fosse esmagado, seu siriguejo segura a pedra e afirma que também está sentindo o cheiro de hambúrguer de Siri. Ele decide usar Bob Esponja como cão farejador para ir atrás daqueles lanches. Nessa hora, todos arrancam seus trajes apocalípticos e começam a segui-lo. Após enfrentarem uma longa jornada, eles descobrem que o cheiro está vindo da superfície e ficam decepcionados, pois não conseguem respirar fora d'água. Diante desse novo desafio, todos decidem voltar para a fenda do biquíni, exceto os protagonistas, é claro. Enquanto tentavam encontrar uma forma de sobreviver na superfície, o golfinho misterioso aparece e agradece Bob Esponja por tê-lo feito perder seu emprego. Bolha afirma que há alguns anos já havia percebido que precisava de uma mudança, mas não tinha coragem para fazer isso. Como forma de retribuí-lo, o animal afirma que levará Bob Esponja e seus amigos em segurança para a superfície. Bolha os pega com a boca e os lança na praia. Agora eles precisam atravessar aquele mar de areia sem serem atacados pelos banhistas. Patrick tenta pedir informações para um pé gigante, mas logo Bob Esponja percebe que aquilo na verdade é um boto peludo que encalhou fora d'água. Eles tentam ajudá-lo a retornar ao oceano, mas o animal é extremamente pesado e eles ficam presos embaixo dele. Alguns minutos depois eles conseguem escapar escavando a areia e acabam indo parar no castelo de uma menina. Seu irmão fica irritado ao detectar os invasores e os chuta para longe. Patrick dá uma baita sorte e acaba caindo no sorvete de outra criança. Lula
Lula Molusco vai parar nas costas de uma mulher e não consegue sair de lá, pois fica escorregando por conta do protetor solar. Ao ver a estrela do mar devorando seu sorvete, o menino joga a comida fora e Lula Molusco acaba sendo salvo. Sandy e Bob Esponja vão parar em um guarda-sol. O homem vê o objeto se movimentando e tenta fechá-lo. Em seguida o abre novamente e a dupla é lançada para um deck, onde o siriguejo estava. Agora que estão reunidos novamente, Bob Esponja e Patrick ficam cheios de energia após devorar um algodão doce gigante. Quando o efeito do açúcar passa, eles continuam seguindo o aroma singular do hambúrguer de Siri. Porém, eles correm um risco eminente de serem atropelados pelos pedestres, então decidem usar uma bicicleta como transporte. Enquanto Bob Esponja e Patrick pedalam, Sandy e os outros guiam um veículo de 2 rodas. Dessa forma, eles rapidamente conseguem chegar ao food truck de Barba Burger, o qual ele apelidou de Lar do Hambúrguer de Siri. Enquanto o pirata preparava os lanches, é surpreendido por Siriguejo e seus amigos. O caranguejo ordena que o homem devolva a fórmula e ele afirma que a chegada dos protagonistas da Fenda do Biquíni não está no livro. Por fim, Barba Burger revela que para roubar a fórmula secreta, bastou reescrever a história e usa esse mesmo recurso para enviar os heróis para a Ilha do Pelicano. Ao chegarem lá, eles ficam cercados por dezenas de aves que a todo instante tentam devorá-los. Sandy então mostra a folha que havia encontrado no mar e Bob Esponja tem uma ideia para tirá-los daquele lugar. Ele arranca uma pena de um daqueles pelicanos e usa a tinta liberada por Lula Molusco para reescrever o final da história. A equipe desaparece e Plankton, que estava escondido na meia do Bob Esponja por todo esse tempo, tem a oportunidade de modificar a história do jeito que quiser. Enquanto isso, no lar do hambúrguer de Siri, Barba Burger ganha cada vez mais dinheiro, mas sua felicidade chega ao fim quando Bob Esponja e seus amigos retornam. Agora eles estão muito maiores e com superpoderes. Lula Molusco usa seu clarinete para afastar as pessoas e Patrick usa o poder de sua mente para atrair os sorvetes ao seu redor. Porém, ao invés de usá-los como arma, ele começa a comê-los. O pirata aproveita a distração para tentar reescrever a história, mas é impedido por Siriguejo e seu braço mecânico. Bob Esponja usa suas bolhas para roubar o livro, e enquanto comemoravam a vitória, o homem consegue escapar. Nesse instante, Sandy aparece e seus amigos mal conseguem reconhecê-la, pois ela se tornou um esquilo gigante. Ao perceberem que Barba Burger fugiu, a equipe vai atrás dele, e Patrick consegue alcançá-lo. Para se livrar da estrela do mar gigante, o pirata libera sua âncora e os heróis são derrubados. No entanto, eles logo se levantam e continuam a perseguição. Bob Esponja usa a âncora para tentar impedir que Barba Burger pegue o livro, mas Lula Molusco precisa dar uma ajudinha. A bolha é rompida e o livro cai na grelha que o homem usava para fazer os hambúrgueres. Ao ver o livro em chamas, Barba Burger fica enfurecido. Sandy o ataca com uma metralhadora de amendoins, mas ele usa sua espátula para se livrar do ataque. Então Patrick entra em ação e mais uma vez usa seus poderes para atrair uma multidão de sorvetes. Porém, agora que conseguiu realizar um golpe poderoso, ele acabou se tornando vítima do seu próprio ataque. Quando a vitória parecia estar garantida, Siriguejo aparece e usa seus braços mecânicos para derrubar o pirata, mas é atacado de volta e lançado para longe. Agora Bob Esponja é o único que pode deter aquele homem, mas é bombardeado por inúmeros canhões. Nesse momento ele tem a ideia de usar seu superpoder para formar bolhas ao redor das balas e assim evitar ser atingido. Seu plano funciona por um tempo, mas ele se distrai ao ver Patrick se machucando e acaba sendo bombardeado. Após derrotar todos os heróis, Barba Burger recupera a fórmula e tenta fugir. O que ele não esperava era que Plankton fosse aparecer naquele lugar. Seu corpo está completamente transformado e o baixinho agora se tornou uma montanha de músculos. Ele levanta o barco e o pirata se esconde. Então, após fazer diversas acrobacias com a embarcação, na tentativa de deixar Barba Burger desnorteado, Plankton enfia sua cabecinha lá dentro e acaba sendo ferido, pois o homem joga molho de pimenta em seu olho. Devido à dor, ele lança o barco para longe e o pirata tenta fugir mais uma vez. Porém, Plankton se levanta e usa o trabalho em equipe a seu favor. Com a ajuda de Bob Esponja, ele libera uma rajada de bolhas para atacar Barba Burger e consegue capturá-lo. Após recuperar a fórmula, Plankton lança o pirata de volta para a ilha de onde ele havia roubado o livro e entrega a garrafa para o seu siriguejo. Após concluírem a missão, Bob Esponja finalmente pôde escrever o final feliz e todos retornam para a Fenda do Biquíni. Os moradores da cidade logo se aglomeram no Siri Cascudo e agora podem se empanturrar de hambúrguer de Siri novamente. Tudo voltou a ser como era antes, até mesmo o Plankton volta a cumprir o seu papel e continua tentando roubar a fórmula secreta. E a galera, agora qual será a próxima aventura de Bob Esponja e sua equipe? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!